Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Por favor, fique de pé. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, nós vamos ler no capítulo 13, alguns versículos a partir do versículo 1. O santo texto que servirá de base para a revelação do Espírito ao nosso coração. Livro do Gênesis, capítulo 13, a partir do verso 1 está escrito: Subiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló ia com ele. Era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que primeiro ali fizera. E ali invocou Abrão o nome do Senhor. Amém? Antes de assentar-se, por favor, repita após mim em alto e bom som, dizendo: retornando. Com mais ânimo, diga: retornando ao primeiro altar. Mais uma vez, retornando ao primeiro altar. Amém? Obrigado, assente-se. Eu quero glorificar a Deus pela bênção, pelo privilégio, pela graça que Ele nos dá de estarmos com os irmãos aqui na ocasião deste culto, para juntos prestarmos a Ele os nossos louvores e também para compartilharmos uma porção da sua bendita palavra. Esta é uma dádiva que Ele nos alcança em tempos de dificuldade. Por esta razão, nosso coração está alegre e a nossa alma cheia de gratidão, crendo que o que Ele tem reservado para nós hoje é o que há de melhor. Quantos creem que Ele reservou o que há de melhor para nós esta noite? Se você puder e quiser, de maneira gentil e educada, sem pegar na mão, só apontando o dedinho, diga para quem está ao seu lado: Deus reservou o que há de melhor para você nesta noite. Deus continue vos abençoando, Deus continue vos enriquecendo de graça, Deus continue vos fazendo prósperos e frutíferos para a glória do seu nome. A minha gratidão ao nobre pastor Emerson, que de maneira tão gentil nos formulou o convite para estarmos aqui. Muito obrigado. Deus continue lhe abençoando, abençoando a sua casa, o seu ministério, também para a glória do seu nome. Deus abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs, dos obreiros que aqui têm trabalhado em unidade para que este trabalho, para que este culto esteja sendo tão bem sucedido. Que Deus continue fortalecendo-os na fé, também para a glória do seu nome. Eu quero, de maneira sucinta, compartilhar com vocês uma palavra de Deus que está no meu coração, contanto que você fique atento para ouvir, e ouvindo você possa entender, e entendendo você possa receber o que de Deus está reservado para você por esta palavra. Você tem paciência para ouvir uma mensagem de Deus? Amém? Nós acabamos de ler um texto que faz referência
a um dos mais importantes e significativo dentre os personagens que estão na Bíblia Sagrada, a saber, Abraão. Abraão sempre será um sinônimo de fé e de amizade com Deus. O patriarca pelo qual Deus trouxe à existência o povo que escolheu para chamar de seu, em tempos e em circunstâncias desfavoráveis, desenvolveu o seu relacionamento com o Eterno, de modo que tornou-se um ícone na história e foi chamado pelo próprio Deus de seu amigo. Abraão, o amigo de Deus. Os irmãos e as irmãs hão de concordar comigo que um homem que é chamado por Deus de seu amigo merece e deve ter a sua vida espiritual observada. E quando nós tomamos a porção bíblica que faz referência à trajetória deste servo de Deus, nós percebemos que de fato a sua vida espiritual tinha características peculiares. De fato, a sua vida espiritual tinha características únicas. E é interessante notarmos sobre a vida espiritual de Abraão que as suas características são, no decorrer e no desenvolvimento da história, sinalizadas por 3 elementos principais. E não são elementos rodeados de algo cósmico, algo sobrenatural. São coisas comuns, simples, que estavam presentes no cotidiano de Abraão. Coisas simples que estavam presentes no dia a dia de Abraão, mas que serviam como indicadores do tipo e do nível de relacionamento que ele mantinha com Deus. O primeiro desses elementos é o altar. O segundo desses elementos era a tenda onde Abraão morava. E o terceiro destes elementos eram os poços que Abraão cavava por onde passava. Nós não temos tempo e tampouco é necessário nos atermos a todos estes elementos, mas eu quero chamar a sua atenção para um deles, o primeiro, que é o altar. O altar de pedras erigido por Abraão, está presente na narrativa da sua história desde o seu primeiro encontro com Deus. No capítulo de número 12, o capítulo que antecede aquele no qual nós fizemos menção e leitura de alguns versículos, é exatamente o capítulo que registra o momento em que Deus se apresenta a Abraão, chama Abraão e lhe faz promessas. E desde este primeiro contato, o altar insurge para selar esta relação. O altar insurge para consolidar esta relação. A partir daqui, sempre que houver um altar na história de Abraão, Deus vai se manifestar. A partir daqui, sempre que Deus se manifestar na história de Abraão, se não houver um altar, imediatamente Abraão vai providenciar um altar. O altar, na história contada deste patriarca, serve como um marco, serve como um indicador de quê? De que o seu relacionamento com Deus está em dia.
de que o seu contato com Deus está em dia. Sempre que Deus aparece no altar de Abraão, é um sinal positivo. Deus e Abraão estão caminhando juntos. Deus e Abraão estão em plena e total comunhão. O altar na vida de Abraão vai ser um marco que marcará os grandes momentos que ele viveu com Deus. O altar na vida de Abraão vai marcar os momentos em que ele viu as maiores manifestações de Deus na sua vida e ouviu as maiores promessas de Deus para a sua vida. Vejam os irmãos, no capítulo de número 12, versículo de número 7, depois que Deus aparece pela primeira vez a Abraão, a Bíblia diz: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Daqui para frente o altar vai estar sempre presente. Daqui para frente o altar, salvo em um breve momento, nunca mais faltará. E no altar Abraão encontrará tudo aquilo que precisa para prosseguir em sua caminhada de fé. No altar Abraão vai encontrar tudo aquilo que precisa para prosseguir em sua jornada, baseada em uma entrega. No altar Abraão não tem falta de nada. E tudo o que ele vive com Deus gira e acontece em torno deste lugar de comunhão, em torno deste lugar de contato, em torno deste lugar de manifestação divina. Vejam os irmãos, no altar Abraão recebe de Deus a certificação de que não estava sozinho, pois a Bíblia diz que sempre que Abraão erguer um altar, Deus vai aparecer, e a aparição divina é no coração de Abraão a certeza de que naquela jornada não está apenas ele, Sara e o que possuem. Deus está presente, porque quem tem altar nunca caminha sozinho. Se você puder me ajudar na didática e na dinâmica desta palavra, de novo, de maneira respeitosa e educada, diga para quem está ao seu lado: quem tem altar não caminha sozinho. No altar, Abraão recebe de Deus a certificação de que não está sozinho, porque Deus sempre apareceu no altar de Abraão. No altar, Abraão recebe de Deus a certificação de que estava na direção certa, porque quem tem altar nunca fica perdido. E no altar Abraão sabe que está na direção certa. E aqui se revela um mistério extraordinário desta relação que Abraão tem com Deus. Qual é? Vou lhe dizer. Quando Deus aparece a Abraão no capítulo 12, ele lhe chama, ele faz promessas, com base nas seguintes palavras: sai, Abraão, do meio da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. E pela fé, sem saber exatamente onde era a terra, Abraão toma tudo o que tem e sai. No altar, mesmo sem saber exatamente onde era a terra, Abraão nunca ficou perdido. Abraão nunca ficou sem direção, porque quem tem altar, altar de culto,
altar de comunhão, altar de oração, nunca fica sem direção. Quem pode glorificar ao Senhor por isso? No altar, Abraão recebe de Deus a certificação de que está na direção certa. Acabou? Tem mais. No altar, Abraão sabe. No altar, Abraão recebe de Deus a certificação de que, embora fosse velho, Deus lhe faria pai de uma grande nação. E por que é que no altar Abraão tem esta certeza em seu coração? Vou explicar. Por causa da maneira que Deus fala. No altar Abraão recebe de Deus a certeza de que não está só, porque Deus sempre aparece. E quando Deus aparece, Deus fala. E pelo jeito que Deus fala, Abraão tem certeza de que pode ser improvável, pode ser impossível, ele pode ser velho, mas ele será pai de uma grande nação. E como é que Deus fala? Ouça. Como é que Deus fala com Abraão? Abraão no altar, versículo 7 do capítulo 12. Abraão, a tua semente. Uau! Abraão ainda não tem semente, mas quando Deus fala com ele, Deus fala como se ele já tivesse semente. Só isso? Olha aqui, capítulo de número 15, versículo 17. Olha como Deus fala com Abraão. 15 e 17 de Gênesis. Posto o sol, houve densas trevas e um fogo fumegante, e uma tocha de fogo apareceu e passou por entre aquelas metades. O que é isso? Isso é um altar com sacrifício sobre ele. Em cima do altar apareceu um fogo fumegante, uma tocha de fogo, uma fumaça que passou sobre o sacrifício que Abraão ofereceu no altar. Versículo 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra. Então aqui, neste lugar, Abraão sabe que é velho, Abraão sabe que é improvável, Abraão sabe que pode até ser impossível, mas se Deus está falando, vai acontecer. Aqui eu abro um parênteses para, fazendo uma aplicação nesse texto, profetizar para alguém que tem fé para receber uma mensagem revelada. Para alguém que tem fé para receber uma mensagem revelada, levante a mão se você crê. Diz o Senhor: pode ser improvável, pode ser até impossível, mas se eu prometi, eu farei, eu cumprirei a minha palavra. No altar, Abraão sabe que ele é velho, Abraão sabe que é difícil, que é improvável, mas se Deus está falando, vai acontecer. Tem mais. No altar, Abraão se certificava, e veja bem, porque isso aqui é extraordinário. Ouça. E o meu desejo é que você ouça e nunca mais esqueça. No altar, Abraão recebe de Deus a certificação de que a terra prometida seria possuída. Como que Abraão sabe? O segredo está na palavra de Deus. É por isso, irmão, que é muito importante, vou ressaltar aqui o que o pastor Emerson falou, que você fique atento ao que está sendo falado. Porque a loucura da fé de Abraão se baseava naquilo que Deus falava. E como é que Deus falava com esse homem, com esse Abraão? Volto para o versículo 18 do capítulo 15 de Gênesis. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra. Aqui, ouvindo Deus falar desse jeito, aqui dentro no coração, Abraão sabe que a terra prometida vai ser possuída. Por quê? Ó Deus falando: a tua descendência, aquela que tu ainda não tem.
a tua descendência, aquela que tu ainda não tem, os filhos que tu ainda não tem, para ti e para os teus filhos eu não vou dar. Eu já dei esta terra. Sabe por que Abraão é considerado pai na fé, irmão? Porque ele creu no que Deus falava, e quando Deus falava com ele, mesmo ele não tendo filhos, Deus falava como se ele já fosse pai de muitos filhos. Mesmo ele não tendo terra, Deus disse para ele: já te dei a terra. Então Abraão tomou posse disto para crer. Depois desta noite, mude a sua oração. Mude. Você não precisa mais perder tempo orando e pedindo para Deus: Deus, prepara a minha bênção, prepara o meu milagre, prepara isso, prepara aquilo. Muda. Entra na loucura da fé de Abraão. Toma posse desta palavra. Por quê? Porque o que Deus tem para ti, Ele não vai preparar. O que Deus tem para ti, Ele não vai fazer. O que Deus tem para ti, Ele não vai ajeitar. Ele me trouxe aqui para te dizer que o que Ele tem para ti já está pronto, já está preparado. O que Ele tem para ti já está pronto, já está preparado. Pastor, como é que eu devo orar depois desta noite? Diga: Deus, eu creio naquilo que o Senhor já tem preparado para mim. Então me entrega, me entrega, me entrega, me entrega o que o Senhor já tem preparado. Quem pode levantar as suas mãos para os céus? Quem pode levantar as suas mãos para os céus e fazer uma oração de fé, uma oração louca, a oração de Abraão? Diga: me entrega o que o Senhor já preparou, me entrega o que o Senhor já preparou, me entrega o que o Senhor já preparou. O Espírito Santo me enche de autoridade para te dizer: o teu milagre já está pronto, a tua vitória já está pronta, a provisão na tua vida já está pronta, a porta já está aberta, o caminho já está aberto, Deus já preparou. Está pronto, 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 aleluia, aleluia. Deus não é desses, Deus não é desses que vai ajeitando as morangas com o andar da carruagem, não, irmão. Se Deus falou, é porque já está tudo preparado. Se Deus falou, é porque já está tudo pronto. Me ajude, profetiza para quem está ao teu lado: que Deus tem para ti já está pronto. Profetiza para quem está à esquerda: o que Deus tem para ti já está pronto. O que Deus tem para ti já está preparado. O que Deus tem para ti já está feito. No altar, Abraão se certificava de que a terra era dele, embora ele ainda não a tivesse. Só isso? Tem mais. No altar, Abraão se certificava que a bênção de Deus estava sobre ele. O segredo desta fé, palavra. Olha o que Deus está dizendo: Abraão, te abençoarei. Mas a bênção de Deus na vida de Abraão é mais profunda. Ela tem outros níveis. Primeiro nível da bênção de Deus sobre a vida de Abraão, Deus diz assim: te abençoarei. Segundo nível da bênção de Deus sobre a vida de Abraão, Deus diz assim: abençoarei os que te abençoarem. Terceiro nível da bênção de Deus na vida de Abraão: em ti e nos filhos que tu ainda não tem serão abençoadas todas as famílias da terra. Erga suas mãos, porque há um ambiente profético aqui esta noite. Há um ambiente profético. Os céus enchem o meu coração com uma palavra poderosa. Diz o Senhor: você está abençoado.
Você está abençoado. A tua casa está abençoada. Os teus filhos estão abençoados. A tua rua por tua causa está abençoada. O teu bairro por tua causa está abençoado. A tua cidade, porque Deus te abençoou, também está sendo abençoada. Deus te abençoou. Deus te abençoou. Você está abençoado. Você está abençoado. E te alegra, sabe por quê? Porque quando Deus abençoa, ninguém desabençoa. Quando Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. Oh, glória a Deus! Se Deus abençoou, está acabado. Se Deus abençoou, está abençoado. Lembra do Balaão? Lembra do Balaão, o feiticeiro, que recebeu um saco de ouro para amaldiçoar Israel? Ele ouviu da boca do próprio Deus, que lhe disse: é impossível amaldiçoar aqueles que eu abençoei. Aqueles que eu abençoei. Deus te abençoou. 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 Levante a mão para adorar, porque Deus te abençoou. Abençoado. No altar, Abraão sabe que Deus lhe abençoou. Tem mais. No altar, Abraão recebe de Deus a certificação de que, quem está ouvindo bem, diga amém. No altar, Abraão recebe de Deus a certificação de que, quando for necessário, haverá provisão. Porque não é pelo fato de eu ter a fé de Abraão que serei privado de momentos de dificuldade. Fidelidade não priva ninguém de dificuldade. Fidelidade não priva ninguém de dificuldade, mas garante que quando for preciso, haverá provisão. Deus dá um filho a Abraão. Depois pede o filho para Abraão. Abraão decide entregar o filho para Deus. Já é um moço, um menino. Ele toma o menino, toma lenha, toma fogo, sobe o monte com o menino. No alto do monte ele arruma um altar. Ele arruma um altar, ajeita a lenha, coloca o fogo sobre ela. O menino, sem entender muita coisa, olha para tudo isso e diz assim: pai, tem alguma coisa estranha. Eu estou vendo o altar, estou vendo fogo, estou vendo lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E o que Abraão diz? Fica tranquilo, meu filho, pois para si Deus proverá. Amarra o menino no altar, toma o cutelo para sacrificá-lo. E eu digo sempre que para Abraão chegar nesse ponto, aqui dentro ele já tinha entregado Isaac. Aqui dentro Isaac já estava morto. Para ele chegar nesse ponto de amarrar o próprio filho em um altar para sacrificá-lo,
aqui dentro a entrega já havia sido feita, mas era um teste. Quando Abraão ergueu o cutelo, antes que ele soltasse a mão sobre o menino para sacrificá-lo, o céu se abriu e ele ouviu uma voz que disse: Abraão, não faças mal ao menino. Deus recebeu a tua oferta. Dá uma olhada ali, Abraão, debaixo daquele arbusto. Eis ali o Cordeiro de Deus para o seu sacrifício. Ah, irmão, que momento é esse? Que momento é esse? Abraão faz festa, desamarra o menino do altar, abraça o menino, é festa. Abraão se sente tão alegre, tão pleno e tão completo, que ele chama o filho e diz assim: meu filho, depois do que Deus fez hoje, nós vamos dar um nome para esse altar. E quem sabe o nome? Deus proverá. Porque aqui aconteceu provisão, aqui Deus enviou o recurso, aqui Deus enviou o recurso. Oh glória, levante a sua mão para receber esta palavra que vem de Deus. Para quem tem altar, diz o Senhor, não vai faltar o recurso. Para quem tem altar, diz o Senhor, haverá a bênção da provisão. Provisão. Se prepare, Deus vai te surpreender com uma provisão. Deus vai te surpreender com uma provisão. Deus vai te surpreender com um recurso que você não esperava. Alguém vai bater lá na tua casa. Alguém vai bater na tua casa. O teu telefone vai tocar, o WhatsApp vai tocar. A recompensa, o recurso, a notícia de Deus vai chegar para a sua vida. Quem crê? Quem crê que haverá provisão? Quem crê que haverá provisão? Quem crê que haverá provisão? Eu tomo posse da autoridade do Espírito por esta palavra agora e profetizo em nome de Jesus. Receba a provisão de Deus agora. Receba a provisão de Deus agora. Receba a bênção da provisão de Deus agora. Receba a provisão de Deus agora. Receba a bênção do recurso divino. Receba algo de Deus. Fique de pé. No altar, Abraão não tem falta de nada. Mas por um breve momento da sua história, ele se afasta do altar. É quando ele vai para o Egito. O contexto é um período de crise. Cuidado, porque os períodos de crise são tentadores. Eles nos tentam a tomar o controle das coisas com as próprias mãos, atrás de uma solução. Quando a crise chega, Abraão diz: eu vou para o Egito. E quando Abraão sabe para onde ir, se perde, porque se afasta do altar. No Egito ele vai sofrer duras consequências. Quase perde a sua esposa. Força-se a viver uma vida de aparência mentirosa. Mas a Bíblia diz que lá no Egito ele toma uma decisão. A decisão de tomar Sara, seu sobrinho e tudo o que tinha, e voltar. Diz aqui no capítulo 13, no texto que lemos, que ele voltou ao lugar onde primeiro ele ergueu a sua tenda, no começo de tudo. Ele diz para Sara: vamos voltar. Para onde? Para aquele lugar onde Deus apareceu a primeira vez para nós. Tu lembra?
naquele lugar onde nós ouvimos a promessa de Deus pela primeira vez. Tu lembra? Vamos voltar para lá. Eu quero ouvir Deus falar de novo. Eu quero sentir a presença de Deus como eu sentia. Eu quero ouvir as promessas de Deus de novo. Eu sou muito atento e eu ouvi muita coisa aqui hoje. Uma das coisas que eu ouvi, o pastor disse que 2020 foi um ano em que Deus nos propôs conserto. E nesse último culto da vitória de 2020, Deus está de que a minha bênção estava sobre ti, de que o meu cuidado estava sobre ti. Deus nos dá a oportunidade hoje de um recomeço espiritual, de um renovo espiritual, para que estejamos novamente, para que possamos desfrutar outra vez dos benefícios do altar. Você tem coragem para isso? Para fazer um pacto com Deus de renovação espiritual, de voltar ao lugar da oração, da comunhão, da adoração, da santificação, ao lugar da presença de Deus, da comunhão com Deus. Você tem coragem para isso? Feche os seus olhos aí agora. Se você puder, erga suas mãos, com os seus olhos fechados. Comece a orar com sinceridade. Comece a orar aí agora com sinceridade, para que haja um renovo espiritual. Isso. O pastor está reforçando aqui. Se alguém que está aí nos acompanhando pela live, talvez você está afastado da igreja, afastado de Deus, de Cristo. Por alguma razão você se entristeceu, se afastou de Deus. Talvez alguém te feriu com palavras, mas você está sentindo aí que 2020 é o ano em que Deus está te dando a oportunidade de voltar, de reconciliar. Escreva aí: eu volto para Jesus hoje. Eu aceito Jesus hoje. Isto. Talvez você queira entregar a sua vida a Cristo. Escreva aí: eu aceito a Cristo. Eu aceito entregar a minha vida para Jesus. Faça um pacto com Deus aí agora no seu lar, com a sua família. Você que está aqui, comece a orar agora em nome de Jesus. Ore. Comece a orar agora em nome de Jesus, com os teus olhos fechados, coração aberto. Vamos orar. Talvez você que está aqui está afastado da igreja, está afastado de Cristo pelas mesmas razões. Talvez nem era para você ter chegado, mas você chegou e quer voltar para Jesus hoje. Vem à frente. Vem à frente, por favor. Nós vamos orar especialmente por você. Ou levante a sua mão aí onde você está, bem alto. Se você quer voltar para Jesus hoje, você quer reconciliar com Cristo hoje, talvez você quer entregar a sua vida para Jesus. Você ainda não é um cristão de fato. Você ainda não tomou a decisão de viver de acordo com a vontade do seu Senhor Jesus Cristo. Alguém já está aceitando a Jesus na live. Alguém já está se entregando para Jesus através das redes sociais. É a sua oportunidade de fazer isso também. Faça isso, entregue-se a Jesus aí agora onde você está. Deus, nós te glorificamos. Te glorificamos porque a tua palavra é poderosa. Te glorificamos porque entendemos que há uma oportunidade hoje de recomeço, de conserto, que há uma oportunidade hoje de refazermos a nossa vida espiritual, de restaurarmos a nossa postura diante de Ti. Pai, olha para o teu filho, para a tua filha que está retornando ao altar. Faça-o ouvir a tua voz de novo.
faça-o ouvir a tua palavra de novo, renova as tuas promessas, a tua presença, glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Nós declaramos os benefícios de uma vida na tua presença, sobre esse homem, sobre esta casa, sobre esta família, agora, em nome de Jesus.